Boa tarde, bom dia a todos. Estamos já no 5º domingo da Páscoa e hoje, então neste domingo, nós temos um tema muito bonito que perpassa as 3 leituras. O tema é, claro, o centro é Jesus Cristo. E qual é a nossa relação com Deus? E esta relação perpassa pela comunidade e perpassa pela nossa relação na comunidade, e essa relação toda vem do Pai, né? E através de Jesus, Deus se relaciona com cada um de nós. Bem, ouçamos as leituras, e a primeira leitura do dia de hoje, o 5º domingo, é do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e como o Senhor lhe havia falado, e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Ouçamos também a leitura do Evangelho, que é do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, umas considerações que perpassam
como eu falei, as 3 leituras, vou só depois mencionar alguma coisa da segunda. Então, o que vocês viram que o evangelista Lucas está falando de um tal de Saulo. Saulo vem de uma palavra hebraica, de um nome, Saul. Saul é o primeiro rei, ungido rei em Israel. Então, Saulo, ele é falado assim, nominado assim, que nós estamos aqui no capítulo 9. Depois, quando ele parte em missão, então ele está mais fora do ambiente judaico e ele está mais entre os pagãos, portanto, no Império Romano. E o nome correspondente a Saul, o Saulo, é Paulo. Daí é que vem essa diferença aqui no começo. Bem, Paulo, nós já ouvimos, ele participou, não é que ele jogou pedra em Santo Estevão, mas ele segurou os mantos daqueles judeus que apedrejaram o primeiro mártir do cristianismo, que é Santo Estevão. Então ele apoiava isso. Ele havia estudado, claro, vindo de Tarso, ele havia estudado lá em Jerusalém a lei, né? E ele era ferrenho defensor da lei de Moisés, né? A lei diante de um famoso Gamaliel. E este Gamaliel era um fariseu, mas mentalidade aberta. Então nós já escutamos nesses dias, ou domingos atrás, que Gamaliel defendeu, e assim os apóstolos que estavam falando em nome de Jesus e fazendo milagres. Olhem, se isso é de Deus, então não adianta vocês lutarem contra. Se não é de Deus, vai acabar como esse aventureiro, aquele outro, né, que apareceu naquelas regiões e apresentava-se como um novo líder religioso. Então, quem é que intermediou? Vejam um ponto que une todos na mesma fé, um defende o outro. Então, Barnabé é uma pessoa que vem do Chipre e ele foi mencionado no livro dos Atos como um dos cristãos que tinha propriedades lá no Chipre e vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos para ajudarem as pessoas pobres, como viúvas, e no caso eram viúvas de fala grega, não falavam aramaico ou hebraico, e assim elas ficavam esquecidas. Pois é, então este Barnabé, se diz que ele tinha um coração bom. E ele também era de fala grega, mas entendia o hebraico, né? Então ele acolheu. E viu que Paulo era mal visto, todo mundo olhando assim, de esguelha para ele. Outro dia ele estava perseguindo a nós e agora quer ser um de nós. E Barnabé o apresentou aos chefes apóstolos. Tiago, né, e João, filho de Zebedeu, e outros mais, assim, mais da direção. A Pedro, não é? Então, a Pedro, sabendo disso, né, ele começou, e todos os cristãos souberam logo, e ele começou a pregar. Pregava para judeus convertidos, ou que achavam que podia converter, mas sobretudo para judeus de língua grega. E aí ele é mal visto e perseguido. Então os cristãos o salvam, encaminham lá para a terra dele, que é Tarso, na atual Turquia. Então ele falava com firmeza em nome de Jesus. Então esse é o Paulo que é apresentado agora, mas dele vai se falar a partir do capítulo 13, quando ele é enviado em missão a partir de uma cidade chamada Antioquia, na Síria.
Então, aqui, o importante é a união. Quer dizer, a gente diz, uma mão lava a outra. Muito mais os cristãos estão unidos, mas essa união depende muito da ligação com a comunidade. Nós não somos cristãos, eu e Deus. Eu resolvo as minhas questões com Deus e pronto. Não, eu pertenço a uma família, a uma comunidade, família de fé. É aí que a gente vive, né? E nesse sentido, nós temos um exemplo, né, de Jesus, bem no começo, né, dos Atos dos Apóstolos, ressuscitado, que aparece aos discípulos de Emaús. Então essa união se conserva pela palavra de Deus e pela Eucaristia. Jesus, desconhecido, começa a acompanhar esses dois discípulos e começa a falar das Sagradas Escrituras. Porque eles estavam tristes. Olha, acabou todo o nosso sonho. Jesus mataram. E agora o que vai ser de nós? Ele vai explicando e eles ficam tão animados que quando chegam na vila deles e eles dizem, fica conosco, permanece. Não, Jesus fez menção de ir para a frente. E nesse convite, depois da palavra de Deus, aí Jesus faz o gesto eucarístico. Quando ele quebra o pão e entrega para eles, eles reconhecem que é Jesus, é o próprio. Então vejam a importância da Eucaristia, com a palavra de Deus e com a comunhão nossa, não só como comunidade, mas com Jesus através da Eucaristia. Bem, o Evangelho de hoje, ele é muito bonito porque tem um exemplo de agricultura. A maioria de nós, vivendo em cidades, não conhece o que é uma videira. Sem videira, a cepa da videira, né, não teria os ramos que produzem uvas, e da uva é feito o vinho. Então essa imagem que Jesus faz, né, outro dia ele se apresentou, eu sou o bom pastor. Então cuidado, amor, a dedicação, capacidade de se entregar a própria vida pelas suas ovelhas. E aqui, essa vida é a seiva da videira. Então, nessa comparação, eu sou a vinha e meu pai é o agricultor. Ele cuida da vinha. Se você não zela, não cuida, não poda os ramos, tira os galhos secos, então a uva não se desenvolve, né? Vai murchando, né? Ela tem que ser podada. Então ele limpa com carinho, não é? E Jesus diz, vós todos estáis limpos. Isto é, vocês já pertencem a mim, já estão ligados a mim. Pelo batismo, pelos sacramentos e pela fé e, sobretudo, pelos frutos. Porque o pai, o agricultor, poda os ramos para que eles produzam muito fruto. Então aqui aparece a palavra permanecer. Se depois vocês prestarem atenção na leitura, eu não sei quantas vezes aparece, mas deve ser no mínimo 7 vezes, que é o número da perfeição. Então esse permanecer é ficar. Foi o pedido dos discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Estava tão boa a conversa. Então esse ficar com é permanecer. É como o ramo da videira que vai produzir fruto, ele permanece ligado ao tronco, de onde vem a seiva, no tempo oportuno, e os ramos crescem e produzem fruto. Então, se vocês não permanecerem em mim, não estamos ligados pela fé e pelas obras a Jesus, e essa ligação vem da comunidade na qual nós participamos, então podem virar galhos secos e vão ser podados e descartados. Então, esse seria, nisto o Pai é glorificado, que deis frutos, frutos abundantes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né,
A gente, vivendo nesse tempo tão difícil, não é? A gente vê os frutos da fé, os frutos humanos e da fé, naquilo que está nos rodeando. Se nós produzimos frutos, nós não ficamos só ligados a Deus através de Jesus, através da vida em comunidade, mas estamos ligados aos nossos irmãos. E como é que vão aparecer os frutos que Deus espera dos seus ramos a Ele ligados? São as boas obras, é a caridade, é o amor que nós vivemos, é a dedicação. E quem vive assim, ligado ao que está acontecendo, vê quanta solidariedade e quanto amor está existindo. É Deus que está agindo, pelo seu Espírito em cada um de nós. E aqui, o final desse Evangelho diz assim, que deis frutos e vos torneis meus discípulos. Então, nós nos tornamos discípulos se nós imitamos o Mestre. A gente não está aqui para se salvar, eu me salvo. É doando-se aos meus irmãos é que eu vou me salvar. E não esqueçamos aquela lembrança, a liturgia da palavra e a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A nossa participação na Eucaristia, quando for possível, mas mesmo assim, visualmente ou escutando uma missa, nós podemos participar e rezar uns por os outros também. Que assim seja.